Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula bônus. Esse conteúdo é um degrau a mais no que diz respeito ao entendimento dos traços de caracteres ou traços de caráter que moldam o nosso modo de funcionamento. Como as aulas específicas sobre cada traço já são um pouco mais densas, e, consequentemente, um pouco mais longas do que as demais aulas do nosso curso, o conteúdo desse vídeo, a princípio, não faria parte do curso, para não trazer um excesso de informações e acabar te confundindo. Mas aí eu resolvi trazer ele como um bônus, porque quem se interessar por entender os traços de caráter vai perceber que esse é um conteúdo que quanto mais a gente entende, mais a gente quer aprender, mais perguntas vão surgindo. E como eu falei ao final da aula sobre o traço de caráter oral, esse é um conteúdo que não se esgota. Então eu espero que você faça um ótimo proveito desse material e bora lá para a nossa aula bônus. Se você chegou até aqui depois de ter assistido todo o nosso curso, você já sabe dos nossos alinhamentos. Mas eu vou reforçar rapidinho, caso alguém tenha caído por acaso direto nessa aula. Os traços de caráter são mecanismos de funcionamento que se formam durante a nossa primeira infância. Eles são 5, todos nós temos os 5 em diferentes proporções. Os nomes de alguns deles podem soar estranhos, mas não têm a ver com patologias ou quadros clínicos que você possa conhecer pelo mesmo nome ou por nomes parecidos. Os nomes foram mantidos como forma de honrar e homenagear os precursores dos estudos que permitiram que hoje a análise corporal se tornasse possível. Fechou? Fica comigo até o final que eu vou te trazer alguns exemplos práticos para a gente visualizar como que a gente enxerga na prática essas combinações de traços nas pessoas. Como você pode perceber no decorrer das nossas aulas sobre cada traço, alguns traços vão ter características em comum que são opostas a outras características que outros traços vão ter em comum, formando dois polos. Nós vamos chamar esses conjuntos de características de polaridades. E o que tudo isso significa? Como todos nós vamos ter os 5 traços, e daí a importância de você ter o seu mapa, a depender dos seus percentuais, você vai ter mais de uma polaridade e menos de outra polaridade. Vamos já visualizar isso para você entender melhor? Essas são as polaridades que vão se dividir entre os traços. A gente até já falou sobre elas nas nossas aulas sobre cada traço, mas aqui eu te trouxe de uma maneira em que todas estão organizadas de uma forma mais visual e onde a gente vai dar uma aprofundada. Então, dentro dessas polaridades, nós vamos ter os traços que vão ser racionais e os traços que vão ser emocionais. Nós vamos ter os traços que têm uma necessidade de caverna, que é uma necessidade de ficar sozinho, e os traços que vão ter uma necessidade de estar com pessoas. E nós vamos ter os traços que são naturalmente executores e os traços que querem que alguém faça por eles. Como traços racionais, nós temos o esquizoide, o psicopata e o rígido. Como traços emocionais, nós vamos ter o oral e o masoquista. Tudo isso a gente já viu durante o curso, mas aqui está mais esquematizado para você enxergar esse quadro geral de uma forma mais prática. Na necessidade de estar com pessoas, nós vamos ter os traços oral, psicopata e rígido. Lembrando, é a mesma necessidade, mas os motivos vão ser diferentes. O oral precisa estar com pessoas para se conectar, para criar vínculos. O psicopata precisa estar com pessoas para negociar, para articular. E o rígido para se destacar, para competir. E na necessidade de caverna, nós vamos ter o traço masoquista e o traço esquizoide. O esquizoide para criar, o masoquista para planejar. E claro, também às vezes, em ambos os casos, para descansar e repor as energias, recarregar a bateria social deles, que não é muito grande. Como traços executores, nós vamos ter o masoquista e o rígido, e na polaridade quer que alguém faça por ele, nós temos os traços esquizoide, oral e psicopata.
O esquizoide é aquele traço que cria, que tem ideias inovadoras e que precisa de apoio para execução. O oral precisa receber e o psicopata cria as melhores estratégias e delega. Eu trouxe esse mapa como modelo para a gente usar nos exemplos dessa aula, para a gente visualizar melhor essas polaridades e outras informações que eu vou te trazer aqui. Esse é um mapa real de uma pessoa real e nós vamos pegar emprestado os percentuais do mapa dessa pessoa para visualizar na prática como as combinações dos traços acontecem. Como você pode ver pelos percentuais, essa é uma pessoa que tem pico nos traços oral e rígido, seguido de um traço masoquista que não chega a ser pico, porque pico é a partir de 20%, mas que é considerável ali em seus 18% esse masoquista. Ele vai aparecer sim em alguns momentos na vida dessa pessoa, mas ela vai funcionar a maior parte do tempo dentro dos dois picos dela. E o que é interessante da gente ver aqui nessas polaridades? O pico dessa pessoa é nos traços oral e rígido, mas esse rígido e esse masoquista, por exemplo, em alguns momentos vão se somar. Esse oral e esse masoquista, em outros momentos, vão se somar. E assim vai acontecendo essa dinâmica entre todos os traços, a depender da polaridade. Então, com base no mapa dessa pessoa, ela vai ter uma necessidade de estar com pessoas que é super alta e uma baixa necessidade de caverna. É uma necessidade que existe, tem 25% ali de momentos em que ela vai precisar ficar sozinha, mas que se esgota rapidamente. Essa necessidade aqui de estar com pessoas, de 75%, vem da soma desses 32% de oral, mais esses 13% de psicopata, mais esses 30% de rigidez. E essa necessidade de caverna vem dos 7% de esquizoide mais 18% de masoquista. E olha que interessante a polaridade emocional e racional dessa pessoa. 50% e 50%. As duas vão ser altas e estão ali equiparadas. Os 50% de emocional é a soma dos 32% de oralidade mais os 18% do traço masoquista. E os 50% de racionalidade é a soma dos 7% de esquizoide, mais os 13% de psicopata, mais os 30% de rigidez. E o que é interessante aqui, essa pessoa se conhecer e ter essa consciência de que ela é tão emocional quanto racional, porque em alguns momentos é normal que ela sinta esse conflito. Às vezes ela sente, às vezes ela quer racionalizar e tá tudo bem. Quando ela tem essa consciência, ela para de se sentir confusa por se ver muitas vezes nesse conflito e vai respeitar os seus momentos de pensar e de sentir. Polaridade quer executar e quer que alguém faça por ele. As duas aqui também são altas, sendo a necessidade de que façam por ele um pouquinho maior. Querer executar vem do masoquista e do rígido, querer que façam por ele vem do esquizoide, oral e psicopata. Aqui, no caso dessa pessoa, quando a gente olha os percentuais dos traços dela, a gente consegue entender que essa necessidade de que alguém faça por ela vai vir muito mais do traço oral, que é mais alto aqui. O esquizoide, ela não vai sentir tanto e o psicopata, ela vai sentir parcialmente. Então, esse querer que alguém faça por ela é muito mais a parte dela que precisa se permitir receber e um pouco da parte dela ali que delega, que vem do oral e do psicopata. A mesma dinâmica serve para a polaridade executar. Aqui no mapa dessa pessoa, essa necessidade vai vir muito mais do traço rígido do que do traço masoquista. Então, podem sim existir alguns momentos pontuais na vida dessa pessoa em que ela sinta que precisa executar com mais cautela, mas a maior parte do tempo em que ela estiver executando, ela vai ter aquela agilidade proveniente da rigidez. Lembrando que aqui as duas polaridades também são altas e essa pessoa também pode se ver nesse conflito de eu executo ou eu recebo. Daí, novamente, a importância de você se conhecer. Se você está executando loucamente e não se permite parar para receber e não se permite delegar um pouco,
Você está se colocando em situações desfavoráveis. Você está se colocando propensa a cair na dor dos seus traços. Porque você tem aqui 48% de execução, mas 52% de você precisa receber e delegar. Mesma coisa acontece quando você está no polo oposto. Se você está o tempo todo só querendo que façam por você e você não se coloca em ação, você também vai estar se colocando em situações desfavoráveis. Porque 48% de você precisa executar e essa conta uma hora chega. E por não se conhecer, muitas vezes a gente sente o conflito, mas não entende. Se você ainda não tem o seu mapa dos caracteres, quando você passa pela sua sessão de análise corporal, tudo isso aqui que eu estou te mostrando sai bonitinho e organizado no seu mapa e aí o analista te explica tudo com base no seu mapa. Então não se preocupe em entender tudo isso para fazer o seu mapa. E essa é uma informação que você leva para toda a sua vida. Você pode posteriormente marcar sessões com um analista para resolver qualquer problema que esteja acontecendo na sua vida e que você queira entender por que aquilo está acontecendo, como resolver aquilo ali, como lidar com aquilo ali, com base no seu modo de funcionamento, com base no seu mapa. Mas a sua sessão de análise corporal que te entrega o seu mapa é uma só. E esse mapa vai servir para toda a sua vida. Isso aqui a gente viu bem explicadinho nas aulas sobre cada traço. A gente viu por que cada um pertence a cada ordem de resposta e por que o masoquista está presente nas três. Então eu não vou me aprofundar aqui. Eu trouxe apenas para você visualizar esse panorama, para você ter esse resumo aí guardado para você e para mais uma vez a gente visualizar como isso acontece na prática, usando aquele mesmo mapa dos caracteres como exemplo. Deixa eu sair da frente aqui um pouquinho. Ok, vou passar, tá? De maneira prática, utilizando aquele mapa que a gente trouxe como modelo, nós vamos ter uma pessoa com 38% de pensar, 50% de sentir e 48% de agir. Esses 38% de pensar vem do esquizoide, do psicopata e do masoquista. Esses 50% de sentir vem do oral e do masoquista. E esses 48% de agir vem do masoquista e do rígido. E o que significa na prática essa ordem de resposta tabelada aqui como alta e moderada no caso dessa pessoa? Significa que diante dos acontecimentos da vida, essa pessoa tem uma tendência a reagir nessa ordem. Acontece algo inesperado ali no dia dela e aí primeiro ela sente, nossa, tipo, isso aconteceu, ela sente aquele impacto e aí logo ela tem alguma ação que esse sentir e esse agir estão bem equiparados ali. Então, ela primeiro sente, depois ela já reage, já faz alguma coisa ali, podendo em alguns momentos inverter essa ordem, porque o agir e o sentir estão bem iguaizinhos quase ali, para depois essa pessoa pensar, processar e entender tudo aquilo que aconteceu. É uma regra que vai ser sempre assim? Não, mas é uma tendência que a ordem de resposta dessa pessoa, na maioria dos acontecimentos, seja essa. E nós temos outro ponto importante a ser esquematizado aqui também, que são as necessidades básicas de controle e de perfeição. Na necessidade de controle, nós temos os traços psicopata e rígido, e na necessidade de perfeição, nós temos os traços masoquista e rígido. O psicopata e o rígido são dois traços que se sentem mais seguros quando estão no controle das situações, e o masoquista e o rígido são dois traços que buscam excelência naquilo que fazem. Aqui no nosso mapa modelo, quando a gente soma esse psicopata com esse rígido, nós vamos ter uma necessidade de controle que é alta, e quando a gente soma esse masoquista com esse rígido, nós vamos ter uma necessidade de perfeição que também é alta. Ter necessidade de controle e de perfeição altas é algo ruim? Não, mas isso vai depender de como você vai usar essas energias. É importante que você use essas energias na sua vida, porque o nome necessidade não é à toa. Se você não usa esse controle e essa perfeição na sua vida, você vai arranjar outra forma de gastar essas energias. Como? Usando na vida dos outros, para controlar a vida dos outros, para aperfeiçoar os sonhos dos outros e deixando a sua vida em segundo plano. Então é importante que você use essa energia
com você e para você, e que você não use esse controle para se maltratar, para se cobrar de um jeito ruim, para se chicotear, e que você não use essa perfeição também para ficar se cobrando, se sobrecarregando e sentindo que nunca tá bom o suficiente. Então use essas energias para estar no controle da sua própria vida, para se aperfeiçoar e aperfeiçoar seus planos, entendendo também que tudo tem um limite e tudo é equilíbrio. Ambição e dependência emocional. Existe um motivo para eu ter trazido essas duas categorias lado a lado. E é porque elas vão funcionar de maneira antagônica, relembrando a diferença que a gente fez entre ambição e ganância. Ambição é a sua sede de querer mais da vida, de sonhar mais alto, de querer mais para você, de querer o melhor para você, de querer morar numa casa boa, de querer fazer viagens, pagar um plano de saúde e uma boa escola para os seus filhos. Isso é ambição, não confunda com ganância. Já a dependência emocional é um distúrbio de prioridades. É quando você se retira do lugar de pessoa mais importante da sua vida para priorizar os sonhos dos outros, os projetos dos outros. É quando a felicidade do outro é pré-requisito para que você se sinta feliz. E aí, pensa comigo, na dependência emocional, você está se abandonando em prol do outro. Você só realiza seu sonho se o outro te aprovar. Você só vai se o outro for junto. Você trava o seu sucesso se você precisar deixar alguém para trás. Então a sua felicidade está dependente da felicidade do outro, do que o outro pensa de você, do que o outro vai sentir com relação ao que você faz. Enquanto que na ambição você está ali em busca de uma vida melhor para você, em busca de realizar os seus sonhos, querendo mais para você, por você, pela família que você construiu. Então percebe que na ambição você está cuidando de você, das suas coisas, enquanto que na dependência emocional o seu foco está em outras pessoas que não você. Percebe como não cabe uma coisa na outra? É por isso que a ambição funciona como um remédio natural para a dependência emocional. Porque enquanto a dependência emocional trava a sua ambição combate a sua dependência emocional. Não encaixa. E aqui nós vamos ter traços que têm uma ambição nata, que são naturalmente ambiciosos, que são os traços psicopata e rígido, e temos os traços que precisam ter a ambição provocada, que não são naturalmente ambiciosos, que são os traços esquizoide, oral e masoquista. O esquizoide precisa visualizar que aquilo que está na mente dele é palpável se ele estimular essa ambição. Se, por exemplo, ele gosta muito de jogos, ele pode visualizar que se ele quiser mais da vida, ele pode ter um salão de jogos na casa dele. Ou se ele gosta muito de livros, ele pode se imaginar com uma biblioteca em casa, um espaço ali de caverna para ele ler, para ele ter o momento dele. Já o oral, por ser um traço muito conectado com os 5 sentidos, experiências sensoriais vão ser muito estimulantes para esse traço. Então, quando a pessoa com muito do traço oral, ela se permite viajar, conhecer lugares, áreas diferentes, ir num restaurante novo que ela sempre sonhou ir, experimentar um prato desse restaurante que ela sempre quis experimentar. Essas experiências sensoriais despertam nesse traço uma sede de querer mais daquilo. O masoquista é um traço que precisa se sentir seguro, que busca por segurança. Então, quando você mostra para esse traço que se ele estimular a ambição dele, ele pode morar num bairro melhor, ele pode comprar um carro para parar de andar de ônibus, para se sentir mais seguro. Mostrar para esse masoca que ele pode ter mais segurança na vida dele vai estimular a ambição desse traço. Lembrando que a ambição não está relacionada apenas a dinheiro, mas também a sonhos. Outro ponto importante com relação aos traços que têm ambição nata é que essa ambição pode estar castrada ou até anestesiada, que é uma dor um pouco maior. Nesses dois casos, esse psicopata e esse rígido vão estar inseridos em ambientes desfavoráveis, provavelmente envolvidos em relações de dependência emocional, o que vai acabar castrando essa ambição deles. É aquele pensamento de, mas se eu for, fulaninho fica para trás. Percebe a dependência emocional existente aí? Cada caso vai ser um caso. Esse é só um exemplo em que alguém não se permite crescer por receio de quem ela vai deixar para trás, que é bem comum, inclusive,
e muitas vezes está muito inconsciente na gente. Na ambição castrada, essa pessoa tem sonhos, ela tem essa sede de querer mais, mas na hora de ir, simplesmente ela trava. Na anestesiada, essa pessoa já está tão na dor que ela não sabe mais nem o que ela quer, ela não consegue nem sonhar. Por isso que é um degrau da dor um pouquinho além. E na dependência emocional, nós vamos ter traços que vão ter uma tendência a desenvolver relações de dependência emocional, que são os traços oral, masoquista e rígido. O oral e o masoquista vão ter uma tendência alta e o rígido vai ter uma tendência moderada, porque ele é um traço mais racional, mas também é um traço dividido, que muitas vezes se pega numa necessidade de validação, tendo aqui essa tendência moderada. E como traços que não têm uma tendência a desenvolver relações de dependência emocional, nós vamos ter os traços esquizoide e psicopata. E aqui eu vou trazer 2 pontos muito importantes sobre esses 2 aspectos. Ter tendência a desenvolver relações de dependência emocional não é uma sentença, é uma tendência. Quer dizer que esses traços têm uma predisposição maior a desenvolver essas relações de dependência emocional. Então, é um alerta para pessoas com muitos desses traços, porque elas são muito mais propensas. E não ter uma tendência a desenvolver relações de dependência emocional não quer dizer que essa pessoa esteja imune a isso. O esquizoide e o psicopata dificilmente vão desenvolver essas relações de dependência emocional, mas eles não estão imunes. Tudo vai depender muito dos ambientes nos quais você está inserido. E aí, trazendo o nosso mapa modelo de exemplo, essa pessoa vai ter uma tendência a desenvolver relações de dependência emocional que é super alta e uma ambição que é alta. Essa dependência emocional de 65% vem da soma desses 32% de traço oral, 18% de masoquista, mais 15%, que é a metade do traço rígido. E esses 43% de ambição vem da soma dos 13% de psicopata, mais 30% de rigidez. E aí é ótimo que essa pessoa tenha essa ambição alta para já ajudar a combater esse alerta aí de dependência emocional que é super alto, e vai ser muito importante para essa pessoa estimular essa ambição cuidando desse traço oral, visto que essa dependência emocional vem muito mais por parte da oralidade dela, que é o maior pico nesse mapa. Claro que vai ser importante que ela dê atenção a todos os traços, vai ser importante para ela em alguns momentos também estimular a ambição desse masoquista, manter esse rígido no recurso para que essa ambição não seja castrada. Então esse oral está aqui como um sinal de alerta maior nesse aspecto da ambição, mas isso não significa que os outros traços devam ser deixados de lado. E aqui eu trouxe alguns pontos importantes a serem reforçados. Na análise corporal, a gente acessa a mente a partir do formato do corpo. Mas caso você ainda não tenha percebido durante essas aulas, a análise corporal leva em conta o formato, a sensação e a expressão que cada traço manifesta. A partir disso, é possível saber a forma como uma pessoa pensa, sente e age. E aqui nesse terceiro ponto entra aquela ideia de que todos nós somos uma combinação dos 5 traços. Quanto mais de um traço uma pessoa tiver, mais do formato, da sensação e da expressão daquele traço ela vai ter. Quanto mais de um traço a pessoa tiver, mais intensamente ela vai sentir a dor daquele traço e mais, consequentemente também, ela terá o recurso daquele traço. E aí, em reforço ao que a gente acabou de falar, ninguém é 100% um traço só. Somos todos uma mistura dos 5 traços. A presença de um traço não anula a presença de outro traço. A gente viu muito isso quando a gente estava vendo exemplos de formatos, né, onde eu trouxe imagens de pessoas explicando os formatos dos traços. E aí, às vezes, você vê mais de uma coisa numa parte do corpo ali. Uma coisa não anula a outra. Se você olha, por exemplo, para um rosto e você vê 3 traços, é porque tem presença dos 3 traços ali. Não existe traço melhor
nem traço pior. O que existe é traço na dor ou traço no recurso. Portanto, traço bom é traço no recurso. E há um custo emocional altíssimo em você tentar ser quem você não é, porque você é quem precisa ser. Você só precisa se conhecer para dar conta de ser quem você é, de viver os seus recursos. E agora, como prometido lá no começo da aula, eu trouxe alguns exemplos mais visuais, eu trouxe algumas imagens para a gente ver os traços combinados na prática. Rígido mais masoquista. Aqui eu estou considerando o formato da cabeça, porque no rosto a gente também faz análises de olhos e boca. Aqui, quando a gente olha para esse formato de cabeça, a gente vê formas mais retas do traço de caráter masoquista, uma cabeça que a gente consegue quase que encaixar num quadrado imaginário, uma testa também que é mais retinha, um queixo que é um pouquinho mais quadradinho, uma tensão aqui nesse maxilar, que ao mesmo tempo também é bem desenhadinho, que aí já é da rigidez. Pode parecer um pouco confuso à primeira vista conseguir diferenciar esse desenho dessa tensão. Isso aí é um treino de olhar que vem com o tempo. A sensação que dá é de que ele está fazendo força, sabe? Como se ele estivesse mordendo. Às vezes a gente consegue até ver nódulozinhos que se formam nessa região, que é do traço de caráter masoquista. Já essa diferença visível entre a linha do queixo e o pescoço é do traço de caráter rígido, diferente do traço oral, por exemplo, que às vezes vai ter até uma papadinha aqui e você não consegue ver muito bem onde o queixo termina, onde o pescoço começa. Aqui nós temos os 3 terços bastante simétricos, também característicos da rigidez, e aquela linha do blush bem marcada, também da rigidez. Estou dizendo que essa cabeça aqui só tem traço rígido e masoquista? Não. Estou dizendo que esses 2 pontos são os mais fortes. Quando a gente bate o olho e olha para essa cabeça, são as coisas que a gente mais vê de cara. Mas ele receberia aqui também pontuações menores para outros traços. Aqui mesma coisa, eu estou olhando para a cabeça. E aí, quando eu olho para essa cabeça, o que me chama mais atenção à primeira vista são os traços masoquista e psicopata. O masoquista por trazer essas formas mais retas, mais quadradas, o psicopata por trazer esse afunilamento. Então, é uma cabeça que você vê e você acha ela quadrada, ao mesmo tempo que você acha afunilada. É porque tem a presença dos 2 traços bem marcada. E é um afunilamento que ele não vai até o final, ele não forma aquele queixo pontudinho. Ele afunila e depois ele volta a ficar quadradinho de novo. Aqui nós temos uma cabeça que já é mais arredondada, que a gente conseguiria quase que encaixar num círculo imaginário. E a gente vê bochechas redondinhas, macias, que são características do traço oral. Ao mesmo tempo que quando chega no queixo, essa cabeça dá uma afunilada, principalmente quando ela sorri. Então é um arredondado, afunilado do oral com psicopata. Aqui nós vemos uma cabeça que já é mais alongada, que é uma característica do traço de caráter esquizoide. E aí, quando chega mais ou menos no maxilar, essa cabeça afunila. Então, é uma cabeça alongada, afunilada. Rígido, mais psicopata. Lembrando que aqui a gente está tendo uma visão geral daquilo que a gente vê assim que bate o olho. Outro ponto é que eu estou levando em conta o que a gente vê nas imagens. Se alguma dessas pessoas passou por procedimento estético ou por algum tipo de cirurgia, a gente vai considerar como se a pessoa fosse o que está aqui na imagem. Num caso real de análise, qualquer procedimento ou medicação que pudesse interferir no formato do corpo dessa pessoa seria levado em conta, porque como os traços não mudam, a gente considera o formato do corpo da pessoa antes dos procedimentos. Olha como a gente consegue ver bem os desenhos, os contornos do tônus muscular dele, ao mesmo tempo que a gente percebe um afunilamento. Olha aqui na coxa dele como a gente consegue perceber o desenho do tônus muscular. A panturrilha também bem tonificada, ao mesmo tempo que a gente percebe uma perda de energia da coxa para a panturrilha. Apesar de ambas serem tonificadas, a gente consegue perceber o que é aqui? Um afunilamento característico do traço psicopata, ao mesmo tempo que a gente vê bastante tônus muscular do traço rígido.
Então é aquela coisa, a presença de um traço não anula a presença do outro traço. Nós temos a presença de ambos aqui. Na imagem do meio está bem evidente aquela postura de peito aberto, característica do traço de caráter psicopata. A gente consegue perceber também uma marcação da linha de cintura do traço rígido, que desce um pouquinho mais estreita por conta desse afunilamento do psicopata, que não está gritante aqui no tronco. Se a gente visse ele de costas, daria para ver ainda melhor esse afunilamento de tronco. Mas a gente consegue perceber que o ombro termina mais largo do que o início do quadril. E também está bem evidente nessa postura dele, de braço aberto, de peito armado, aquela postura de poder mais intimidadora, do traço de caráter psicopata. Esse jeito de parar com a base aberta, que também é uma característica do traço de caráter psicopata, reforça ainda mais essa postura esquizoide mais rígido. Aqui nós temos aspectos mais magrinhos, com ossos e articulações mais evidentes, característicos do traço de caráter esquizoide, ao mesmo tempo que você também vê uma presença de tônus muscular, característica do traço de caráter rígido. Olha como a gente vê bem os ossinhos na região da clavícula, os ossinhos do joelho, aspectos mais magros de um modo geral, ao mesmo tempo que a gente percebe um desenho do tônus muscular pelo corpo dela e a cintura bem desenhada do traço de caráter rígido. Olha aqui na coxa, a gente não vai ter aquele nível de tônus da imagem anterior, mas não é por isso que ele não existe. Olha aqui na coxa, como a gente perceber que existe um desenho de um tônus muscular aqui. As panturrilhas também bem tonificadas. Na segunda imagem dá para ver bem também essas panturrilhas. Na terceira dá para ver bem também um desenho de musculatura aqui na panturrilha. Na parte frontal e posterior da coxa, um quadril que é mais empinadinho e a articulação do joelho bem evidente aqui. Oral mais rígido. Aqui a gente vê bem marcada a curvatura do traço de caráter rígido, ao mesmo tempo que a gente percebe uma energia que é mais macia. Você não vê tanta presença de tônus muscular por conta dessa oralidade que traz uma maciez. Então você tem uma cintura bem marcada com a abertura de quadril misturada a uma maciez. Aqui no quadril a gente vê uma parte mais empinadinha do rígido e aqui no final parece que teve uma energia que escorreu e se acumulou aqui embaixo, que já é uma característica da oralidade. Olha aqui na terceira imagem também, consegue perceber a sensação de maciez da qual eu estou falando? Que parece que se eu tocar aqui vai ser fofinho, vai ser macio. Aqui no rosto eu destaquei a bochechinha fofinha do traço de caráter oral, ao mesmo tempo que ela tem aquela marcação da linha do blush que já é do traço de caráter rígido. Por conta dessa cintura de violão e dessa harmonia, a gente já consegue ver bastante rigidez junto a essa oralidade. Rígido mais masoquista. Aqui a gente tem uma presença bem forte de tônus muscular, ao mesmo tempo que a gente vê um quadril que é bem quadradinho, um abdômen que a gente vê que ao mesmo tempo que tem o desenho da musculatura bem marcado, ele parece um bloco forte. Aqui a gente até vê uma leve marcação da linha da cintura, mas essa forma mais reta, mais blocada, mais quadradona é bem mais marcante nessa cintura. E nesse tronco de um modo geral, que é um quadrado tonificado. Oral mais masoquista. Aqui a gente tem formas arredondadas e macias. Olha a bochechinha dele como é fofinha, a papadinha do traço de caráter oral, um tronco que é mais arredondado, ao mesmo tempo que você percebe que ele é bem estruturado, como se ele fosse firme. Ele é arredondado, mas ele não escorre tanto, então tem um pouco de masoca aqui também trazendo essa firmeza. E ao mesmo tempo que ele traz muita oralidade e traz até uma expressão mais de jovialidade, de bebê grandão, ao mesmo tempo ele traz também uma tensão, especialmente quando ele está sério. Olha essa marcação aqui de tensão na linha das sobrancelhas, esse olhar forte, tenso. Olha as bolsinhas nos olhos do traço masoquista. A boca, quando ele tá sério, que fica naquele formatinho de U invertido. Esse biquinho que ele faz já é mais característico do traço de caráter oral. Mas essa boquinha em U invertido já é do traço de caráter masoquista. Essa forma de parar com os pés juntinhos, aqui nessas imagens ele ainda tá com uma leve abertura.
mas eu assisto bastante MasterChef e Pesadelo na Cozinha e eu percebo que é bem comum o Jacquin parar com as duas pernas bem unidas e esses pés abertos para fora, que é bem característico do traço de caráter masoquista. Eu expliquei em detalhes isso na aula do traço masoquista, onde eu trouxe essa mesma imagem. Se você não viu, vai lá conferir que está muito legal. E eu trouxe essa última imagem para você visualizar que nós podemos ter momentos da nossa vida em que alguns dos nossos traços estejam mais evidentes, mas isso não muda os nossos traços. Então eu trouxe o Jacquinzinho novinho e o Jacquin atualmente para a gente fazer esse comparativo. Percebe como os nossos traços não mudam? Ele era bem magrinho, mas a papadinha tá bem discretinha, mas tá lá, ó. Olha as bochechinhas como continuam super macias. Então, as características que ele tem hoje, ele já tinha lá atrás. Essa oralidade tá mais evidente hoje? Sim, mas ela já existia lá atrás, percebem? Como eu falei na nossa aula introdutória, o objetivo desse curso é trazer clareza no que diz respeito à análise corporal e aos traços de caráter. É tornar esse conteúdo mais acessível para todas as pessoas. Então, o objetivo desse curso não foi gerar likes, não foi viralizar, foi trazer informação. Se acontecerem muitos compartilhamentos, muitos likes, lógico que eu vou achar ótimo, especialmente porque significa que muitas pessoas estão buscando por autoconhecimento, estão buscando entender suas relações, mas o objetivo inicial não foi esse. Tanto que eu não pedi likes, eu não pedi nem compartilhamentos em aula nenhuma até aqui. Até porque eu tentei aqui ser o mais objetiva possível, não ficar enrolando, para não tornar esse conteúdo muito cansativo, porque eu sei que é um conteúdo novo para muitas pessoas e que às vezes acaba sendo um pouco denso. Mas se você chegou até aqui, você provavelmente percebeu o poder transformador que esse conteúdo tem. Primeiramente na vida individual de cada um e depois se estende para as nossas relações. Imagina todo mundo tendo acesso a essa informação, como nossas relações seriam mais respeitosas e funcionais. Então compartilha essa playlist com quem você acredita que precisa conhecer esse conteúdo. Curte aqui para o YouTube entender que ele deve levar esse conhecimento a mais pessoas. E me dá um feedback, comenta aqui o que você achou desse curso, o que você acha que faltou, o que você quer ver mais sobre esse assunto aqui no canal, alguma dúvida que ficou, para me ajudar a trazer informações mais personalizadas para você. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero ter feito uma boa entrega e que esse conteúdo traga transformações para a sua vida e para as suas relações. Um forte abraço e eu espero que a gente continue se vendo por aqui.